Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board games de topo, e é o Meeple News de outubro. E vamos já começar. Como sempre, começamos com as notícias nacionais e a primeira notícia é o lançamento do Sonora por parte da David Games Portugal em português. E este Sonora é então um jogo de roll and write, mas não é bem assim, usamos um flick. Nós vamos lançar pequenos discos para um tabuleiro e dependendo de onde é que o lançarmos, tipo muito berlinde, vamos então fazer a apontar no nosso, na nossa folha de flick and write, assim se possa dizer. Vamos apontar a nossa folha então a pontuação. Então este jogo Sonora já está aí pela David Games. O grande lançamento desta Essen da David Games foi o Bitoku, um jogo enorme, complexo, que muitos consideram bonito, mas apesar de isso ainda é um bocado sobrepopulado o tabuleiro, mas muitos disseram maravilhas deste jogo que foi lançado durante Essen 21, este Bitoku, que também está aí a chegar. A David Games e, por consequência, a David Games Portugal lançou ou anunciou vários jogos durante Essen 21 e alguns deles foram a nova expansão para os Fantastic Red Cathedral Contractors, foi o Lacrimosa, um jogo sobre então a última obra de Mozart, Bambu, um jogo também bastante curioso do designer do Bitoku, e os dois novos jogos do Maze Escape, um sobre ficção científica e outro sobre assim coisas fantasiosas, oníricas, tipo de sonho. Então estes foram então montes de jogos que a David Games lançou durante Essen 21. A editora Cards and Labs já colocou em pré-venda no seu site o seu próximo jogo, Zookeepers. Além disso, também anunciou que no próximo dia 13 de novembro irá fazer o lançamento oficial deste jogo de tableau building com animais no Jardim Zoológico, que é também o seu parceiro neste evento e neste jogo. Por isso mesmo, já ficam a saber, podem ir ver se querem este jogo e também podem ir ao lançamento oficial do Zookeepers. Sempre que uma editora nacional consegue avançar um pouco mais do mercado internacional é sempre uma excelente notícia, e é o que aconteceu à Pitágoras, que tem vários dos seus jogos a serem lançados na Ásia pela Kemon, Cool Mini or Not, que é sem dúvida uma das novas editoras mais icónicas do momento. Portanto, parabéns Pitágoras por mais um avanço nesta indústria. A grande notícia de outubro foi sem dúvida a Essen Spiel, que durou entre 14 e 17 de outubro e continua a ser fabuloso, a maior convenção de jogos de tabuleiros do mundo, e continua a ser aquilo que é. Montes de jogos, já felizmente de forma presencial, e como sempre melhores jogos foram lançados, inclusive apresentados os jogos portugueses, jogos internacionais. Sem dúvida, continua a ser a festa que sempre foi esta Essen. Para o ano, há mais. O designer do famoso jogo Cthulhu Wars e também do super famoso, hiper famoso RPG Call of Cthulhu anunciou um novo board game chamado Call of Cthulhu Terror Pass. É verdade, vai tentar trazer o RPG, um formato mais histórico narrativo, para o board game, com uma espécie de um jogo narrativo com legacy, vão avançando numa história tétrica baseada então no Cthulhu Mitos. Portanto, se gostam deste mundo e certamente gostam do designer, então fiquem atentos a Call of Cthulhu Terror Pass. A designer de jogos como Iris Gouge e Iberian Gouge anunciou um novo jogo de nome Nicea, que é um jogo
de gestão de mão e tableau building baseado na religião católica, no início da religião católica e do imperador Constantino, como ele modificou para sempre o catolicismo e o cristianismo. Portanto, se gostam destes temas diferentes, que sem dúvida é diferente, e gostam de jogos de gestão de mão e tableau building históricos, então fiquem atentos a Nicea. A editora Ludonot anunciou uma nova expansão, e desta vez bem maior, para o seu famosíssimo Spiel des Jahres Colt Express, com o nome Two Trains, One Mission. É verdade, como o nome indica, vai acontecer que vem aí um novo comboio e os jogadores vão poder utilizar os dois comboios e podem saltar de um comboio para o outro. Sem dúvida, bastante curioso. Além disso, ainda traz novas missões, novas cartas e 2 novos bandidos. Por isso, uma coisa em grande, sem dúvida, para este jogo, com novas carruagens, de muita ação e risadas, porque é sempre, este jogo é para isso mesmo. Por isso mesmo, Colt Express, Two Trains, One Mission. Uma super curiosa notícia da Alicate Games é o novo jogo do Fabio Lupiano e do Nestor Mangone, o designer de jogos como Kalimala ou Merv e o designer de Newton. É o Autobahn. Este jogo então vai ser um jogo de construção de rotas e pick-up and delivery sobre a evolução da autovia do Autobahn alemão desde a Segunda Guerra Mundial até ao século XXI. Portanto, quem gosta destes jogos de construção de vias, fiquem atentos a este Autobahn da Alicate Games. A Board & Dice já nos tem acostumado e continua-nos a acostumar a grandes euros. E o próximo é do designer de jogos como o Nemesis ou o Lord of Hellas e tem por nome Terracotta Army. É verdade, este então é um jogo euro, assim médio pesado, sobre a criação do exército terracota que foi enterrado com o primeiro imperador chinês e que, pronto, dá para ver e é uma obra fantástica e vocês podem construí-lo neste novo euro da Board & Dice. A Funforge anuncia uma nova edição, uma segunda edição melhorada do seu Deluxe Edition do Tokaido para 2022. É verdade, portanto, com as miniaturas, como é o normal no Deluxe Edition, mas as cartas também vão estar com arte melhorada, a própria board, portanto vai haver umas novas melhorias para este Deluxe Edition do Tokaido. Por isso, se nunca tiveram o Tokaido ou são mesmo muito fãs, fiquem atentos a esta nova edição do Deluxe Edition. É verdade que a Hasbro é mais conhecida pelos seus board games comerciais, apesar de não se esquecerem que ela é também a dona da Wizards of the Coast, que nos acostuma a grandes RPGs e a grandes board games. Mas ainda assim, os seus jogos comerciais, na verdade, também alguns deles são responsáveis por algumas novidades e algumas diferenças que aconteceram. E um deles é sem dúvida o Risk, que foi o primeiro jogo a ter Legacy no seu Risk Legacy. E a Hasbro vai fazer de novo com o seu Risk Shadow Forces. É verdade. Volta então a uma versão Legacy do seu risco, mas desta vez vão mexer forças de resistência a uma grande entidade mundial que quer dominar o mundo e quer transformar todos em escravos, um futuro distópico que nós vamos tentar evitar. Por isso mesmo, se gostam de Legacy e gostam de Risk e sabem que o Risk Legacy foi um bom jogo, então talvez vos interesse o Risk Shadow Forces. A Monster Fight Club, não é uma editora muito conhecida, anuncia um curioso jogo do mesmo designer de Firefly e Spartacus. Sem dúvida, um bom cartão de apresentação. E é o Borderlands Mr. Torg's Arena of Badassery. É verdade, como vocês ouviram, é o Borderlands, então um jogo baseado no famoso FPS da 2K, o Borderlands. Por isso mesmo, se gostam de videojogos, deste videojogo em específico,
e gostam de jogos de combate de miniaturas, então este jogo de Borderlands é para vocês. E como sempre vamos aos destaques do crowdfunding. Vamos lá. Um dos mais curiosos jogos que saiu em crowdfunding durante outubro foi Caral, que é o novo jogo do famoso designer Klaus-Jürgen Wrede, que é o designer de Carcassonne. Este então chegou ao Kickstarter e é um city builder com worker placement sobre criar uma das cidades mais conhecidas, desconhecidas do mundo antigo. E tem lindos edifícios, lindas pirâmides em 3D. Por isso mesmo, se gostam do designer, gostam de city builder e worker placement, vão lá ver o Caral. Chegou à GameFound o novo jogo Lords of Ragnarok, que é o segmento espiritual do famoso Lords of Hela da Awaken Realms. Também então a Awaken Realms lança este jogo que transporta este mundo de mitologia cibernética, assim se possa dizer, de controle de área e confronto para a mitologia nórdica com este Lords of Ragnarok. Então vão lá então à GameFound se são fãs deste estilo. Também durante outubro chegou à Kickstarter um super curioso Dice Throne Marvel. É verdade, este jogo de confronto de dados e cartas que normalmente tinha a ver com personagens de fantasia, chegou então ao mundo Marvel, onde vamos poder ser vários personagens Marvel e o céu é o limite. Existem desde a Feiticeira Escarlate ao Miles Morales, ao Doctor Strange, entretanto já várias expansões já anunciadas para este Dice Throne Marvel. Por isso, se são fãs do jogo e Marvel, vão lá ver este Dice Throne Marvel no Kickstarter. Depois de ter lançado o Resident Evil 2 da Board Game e o Resident Evil 3 da Board Game, a Steamforge Games volta à origem, volta a Raccoon City com o Resident Evil da Board Game. É verdade. Apesar de ser o primeiro e refletir mais no primeiro videojogo super conhecido Resident Evil, a Steamforge Games dá uns quantos tweaks e umas melhorias no sistema e no jogo e lança este Resident Evil da Board Game. Por isso, se são fãs do videojogo e dos filmes, vão lá ver e gostam de jogos de miniaturas de sobrevivência, vão lá ver o Resident Evil da Board Game. E pronto, estas foram as Meeple News de outubro, as notícias Board Games de topo, e é tudo. Espero que voltem para mais notícias e até às próximas notícias.